SBT Rio já está no ar a imagem de mais uma vítima. Jogador de futebol amador é morto por bala perdida na Pavuna. O rapaz, que também era funcionário da Ceasa, foi atingido quando chegava em casa no Complexo da Pedreira. Você vai ver essa história e muito mais nessa edição do SBT Rio. Vem aqui comigo, chama a buzina, é sexta-feira, a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia. E tem muito mais. Coloca a imagem aí pra mim, ó. A Polícia Civil faz operação contra a droga numa quadrilha de sequestradores na Baixada Fluminense. Um suspeito foi morto e outros 5 foram presos. Você tá vendo a chegada deles aí na cidade da polícia. E você vai ver também aqui nesta edição do SBT Rio. Caso Flor de Lis pode ter reviravolta. Os parentes que acusam a deputada de tramar a morte do marido ganharam cargos políticos em São Gonçalo, o que levanta suspeita de que havia mais gente na família durante a morte ou planejamento da execução do pastor Anderson do Carmo. Confusão na saída do Maracanã envolvendo torcedores do Fluminense. A Guarda Municipal usou, tá aí, ó, pode botar. Eita, pra que isso, né? Usou bombas de efeito moral contra um grupo de torcedores. Alguns tricolores também foram agredidos por seguranças do metrô. Covardia, pelo amor de Deus. Olha, tem cena que não dá pra acreditar, né? Tem necessidade de um troço desse, gente? Dentro de um lugar confinado, fora pancadaria no meio da rua. O que era um jogo virou tiro, porrada e bomba. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já, 11h40. No Cariocou desse sábado, o concurso mais irreverente da cidade. Um café honesto no centro do Rio. Eu sempre pago o que acho justo, porque aqui a qualidade aqui é de primeira. O karaokê da Feira de Tradições Nordestinas. Não sabia a falta que fazia. E um papo com o cantor Vitão. É nesse sábado, à 13h, aqui no SBT Rio. Tamo de volta, tamo junto aqui comigo, meu amigo querido doutor Marcelo Carregosa. Simbora que tem muita coisa pra gente falar aqui. Olha só, coloca já as imagens, pancadaria, o que era pra ser um clássico, um jogaço, terminou dessa forma. Confusão na saída do Maracanã. Olha, isso é dentro do metrô. Você imagina se tá dentro do metrô, começa um quiprocó lá dentro e aí vem a marretada. Vai lá, ó, os torcedores aí no meio. Pra que isso? Sinceramente, eu sei que a gente não sabe o contexto dessa história, mas tem necessidade. A Guarda Municipal usou bombas de efeito moral na rua contra um grupo de torcedores, que é outra imagem, que é essa daí. Aí tudo bem, você consegue se espalhar, você consegue fugir. Agora, seguranças metendo, como chama isso, Capitão América? Ô, tio, cacetete, metendo cacetada nas costas dos outros, num lugar confinado, vai saber quem tá fazendo a confusão. Você acaba tomando mesmo não estando no meio da história, né? Daqui a pouco a gente vai te mostrar isso. E também uma história triste. Um jogador de futebol amador estava perto ali da comunidade, ali na Pavuna, Final Feliz, andando, quando do nada uma bala atingiu a nuca dele. Ele também era funcionário da Ceasa, ele foi atingido já quase chegando em casa no Complexo da Pedreira. Daqui a pouco a gente vai dar todos os detalhes para vocês, tá? Mas vou urgente agora com Patrícia Hadrich. Tem 2 PMs baleados na Baixada Fluminense. A Paty tá me chamando, tem mais informações ao vivo para explicar pra gente. O que aconteceu, Paty? Boa tarde para você. Oi, Isabelle, boa tarde. Isso mesmo, 2 policiais militares baleados na manhã de hoje aqui em Caxias. A história é a seguinte: o subtenente Luiz Carlos Barbosa da Silva sofreu uma tentativa de assalto na Estrada da Chácara, aqui em Caxias. Então, 2 bandidos numa moto se aproximaram, fizeram essa tentativa de assalto. No momento em que reconheceram que se tratava de um policial militar, eles efetuaram diversos disparos. Logo após o subtenente ter sido baleado,
um outro policial, o cabo Lorival, Edson Lorival dos Santos Filho, do 15º Batalhão, estava passando ali pelo local. Ele ia para o batalhão, estava indo para o trabalho. Então, logo nesse momento, ele foi passar. Quando ele foi passar, os dois criminosos efetuaram diversos disparos na direção dele. O cabo Lorival efetuou disparos também, houve ali uma troca de tiros, ele foi atingido, ele sofreu um tiro no quadril e ele mesmo veio aqui para o hospital. Os dois criminosos fugiram. O sargento, o subtenente, aliás, ele foi socorrido pelo filho dele e veio aqui no hospital. Então, só aqui no hospital, Isabelle, que o cabo Lorival ficou sabendo que os dois criminosos tinham baleado uma pessoa e que se tratava também de um policial militar. O cabo Lorival, eu até conversei com ele rapidamente aqui em frente ao hospital, ele já teve alta, tá? Ele levou um tiro no quadril, mas já teve alta. Agora, o subtenente continua internado aqui no hospital Adão Pereira Nunes. A gente ainda não sabe as condições de saúde dele. Ele foi para o centro cirúrgico, ele levou diversos tiros, Isabelle. Então, a gente aguarda uma nota oficial da Secretaria Estadual de Saúde para saber a situação dele aqui no hospital. Infelizmente, vou pedir para você olhar no seu WhatsApp agora, porque acaba de chegar a informação para a gente que um dos policiais acaba de falecer. Eu sei que você estava ao vivo, a gente mandou aí na sua informação. Chegou aí, conseguiu ver aí, Paty, para você dar o nome completo. Infelizmente, um desses casos, repete para mim no meu ponto o nome do policial para não ter desespero, gente. Está confirmado, né? Um dos policiais atingidos que a Paty acabou de falar, Carlos Barbosa, é isso? Ele acabou de chegar a confirmação, infelizmente, que ele não resistiu e acabou falecendo. A gente vai voltar daqui a pouco com a Patrícia para ter mais informações sobre isso. A Paty está apurando lá, a gente mandou no WhatsApp dela, ela entrou ao vivo, mas agora ela já está tendo as informações. Daqui a pouco a gente volta com Patrícia Hadles. Infelizmente, absurdo, né? Absurdo. 2 policiais militares serem atingidos, vagabundo, criminoso, com arma na mão, atirando para tudo quanto é lado. Eu vou agora com o Caio Alex, que acaba a gente falando, é um PM, mas é gente também, e é um jogador de futebol, um menino que trabalhava na Ceasa, voltando para casa, tomou um tiro na nuca. Eu vou com o Caio Alex, que tem as informações para a gente agora do caso da Pavuna, enquanto a Paty apura as outras informações, está no Instituto Médico Legal. Ô Caio, pelo amor de Deus, menino trabalha na Ceasa, muita gente fala que ele é ex-jogador, jogador amador, não importa, estava voltando para casa. Ali foi na Martin Luther King, ele estava próximo à favela Final Feliz, confirma isso? Quando as pessoas viram ele se agachar e era um tiro na nuca, é isso? Boa tarde para você. Oi, Beli, boa tarde para você, boa tarde a todos. A noite de ontem, acaba sendo foi marcada por causa dessa violência. Esse rapaz vinha ali pela calçada, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., tinha saído da Ceasa e voltava para a residência dele, tá, Isabelle? Foi ferido gravemente na nuca. Socorrido, levado até a unidade pronto atendimento de Costa Barros, mas infelizmente não resistiu ao grave ferimento. A divisão de homicídios da capital já está investigando o caso. Instaurou um inquérito para poder apurar o que aconteceu. Agentes foram na manhã de hoje ali no local e vão também no horário da tarde, atrás de imagens de câmera de segurança que possam ajudar a identificar esses criminosos. Em nota, Isabelle, a Polícia Militar afirmou o seguinte, que policiais que faziam um patrulhamento na região avistaram criminosos em um sinal de trânsito roubando motoristas. 2 carros chegaram a ser levados. Assim que a viatura chegou, esses criminosos atiraram e foi aí que os policiais militares teriam também entrado em confronto com os bandidos. Mas a polícia relatou em nota que eles não tinham conhecimento de que alguém teria sido baleado ou ferido no local. Esse registro do caso dos 2 carros roubados foi levado para 39DP da Pavuna. Na questão da morte do Emerson Conceição da Silva, de 26 anos, a própria DH já está investigando o caso. O corpo dele está no Instituto Médico Legal na Leopoldina, já passou por todos os exames, a gente estava ali até agora há pouco, só que nenhum familiar tinha aparecido ainda para poder fazer o reconhecimento. Agora, sabe o que chama a atenção, Isabelle? Isso vai servir para que você possa debater com os nossos convidados aí dentro. A gente fala em 3 dias, 5 pessoas baleadas no Rio de Janeiro, sem contar com essas histórias que você acabou de falar aí, dos policiais feridos. Isso é algo que chama atenção, entristece e a população acaba ficando amedrontada por causa da violência que não para de crescer. Isabelle. Daqui a pouco a gente vai ter essa reportagem completa, mas eu vou ficar com o Carregosa no caso desse menino.
Você imagina, Carregosa, a gente teve um menino na Tijuca, sentado ao lado, esperando na escola. A amiga fala, cuidado, para de brincar, e é um tiro. A gente vê o menino voltando para casa, as testemunhas dizem que viram ele se agachar, ele não levantou mais. Quando a gente fala chuva de bala, é exatamente isso. Não tem como a gente falar de uma pessoa que morre chegando em casa, voltando do trabalho, e essas pessoas podem pedir justiça. A DH consegue identificar de bala perdida, sendo que um tiro pode passar mais de 1 quilômetro. Quem que aperta o gatilho? Porque alguém aperta o gatilho para uma pessoa morrer no meio da rua. Consegue. Como, Carregosa? Nesse caso? Não é fácil, assim, não é uma fácil, investigação gente. fácil, é uma investigação bem difícil, mas você às vezes consegue delimitar a área de onde saiu esse disparo e aí você consegue ir sim, dependendo da localidade, o tiro veio de algum criminoso da Pedreira. Então você tenta fazer também, descobrir quem são os criminosos que estão atuando ali, quem são as lideranças, se teve confronto com a polícia, e aí você vai puxando a corda e consegue chegar. Não é uma investigação fácil, mas... Se tá ligado a esses bandidos que estavam roubando o carro na região... Se tá ligado, tudo isso. Se o tiro saiu desse grupo criminoso, tudo isso dá. Novamente, não estou falando que é uma investigação fácil, não. É uma investigação muito complicada, mas dá para chegar sim. Na verdade, toda investigação você consegue chegar. Umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas dá para chegar. Agora, esse caso daí mostra, assim, mostra exatamente um problema que a gente não passa só no Rio de Janeiro, mas passa no Brasil inteiro. E que não depende só da gente como polícia resolver esse problema, que é justamente a violência. Ontem, o caso dos chineses, por conta de uma faca, o que aconteceu? Eles foram esfaqueados numa briga, num roubo também, virou um latrocínio. Essa crise de violência que a gente vê, esse excesso de violência por parte dos criminosos, tem que dar um basta nisso. Tem que dar um basta. E aí a gente tem que ter penas mais graves para quem está cometendo esse tipo de crime. Porque é um absurdo um cara estar cometendo um roubo e ficar 3 anos, 4 anos em regime fechado. Que essa é a média de tempo que uma pessoa que comete um roubo desse comete. Uma pessoa que comete um roubo desse é o que causa isso, que matou o chinês ali. Exato. E olha só, falando nisso, que mata o chinês a facada, né? Mas vamos ficar só no tiro. Uma estatística assustadora, tá? Além do caso, você viu que o Caio Alex falou pra gente, em menos de 3 dias... Quanto dá 3 dias? 24, 72 horas, né? 5 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. O último caso foi o do rapaz que a gente mostrou aí, voltando do trabalho, quase chegando em casa, mais uma vez, virou estatística no Rio de Janeiro. Rodou. Essa é a foto de mais uma vítima da violência no Rio. Emerson Conceição da Silva, de 26 anos, foi baleado quando passava pela Avenida Martin Luther King Jr., perto da entrada da comunidade Final Feliz, na Pavuna. Ele estava chegando em casa depois de um dia de trabalho. A vítima chegou a ser socorrida para a unidade de pronto atendimento de Costa Barros. O rapaz levou um tiro na nuca e não resistiu aos ferimentos. Pelo menos 5 pessoas foram feridas por balas perdidas no Rio de Janeiro nos últimos 3 dias. Emerson trabalhava na SEASA, em Irajá. O rapaz foi jogador de futebol do Clube Atlético Meritiense em São João de Meriti, na Baixada. Esse vídeo mostra o jovem jogando bola. Nas redes sociais, o Clube Atlético Meritiense divulgou nota lamentando a morte do rapaz. O número de feridos no Rio por bala perdida disparou. Na manhã de ontem, Lauane Cristina Machado, de 7 aninhos, foi atingida na perna direita na Vila Cruzeiro, na Penha. Ela e a mãe voltavam para casa quando começou o tiroteio. Passamos em confronto nenhum, eles deram o tiro para cima, eles sabiam que a gente estava ali com as crianças passando. Antes disso, perguntamos a eles se a gente podia passar, eles falaram que a gente podia. Eles viram cheio de sangue, minha filha cheia de sangue, nem para ajudar, mandaram a gente descer sozinha. A mãe de Lauane chegou a desmaiar durante uma entrevista ao vivo aqui no SBT Rio. Maqueiro aqui, ó, tinha maior mãe aqui, ó. Maqueiro aí, ó. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, Lauane é a 14ª criança atingida por bala perdida esse ano no Rio. 4 delas morreram. Ele tá pior do que a Síria. É tiroteio todo dia, todo dia. Se for nas escolas, assim, são poucos alunos que conseguem chegar nas escolas, porque ali na parte onde que a gente mora, é o que sofre mais, ali. Se eu tô dentro de casa, eu tenho medo de sair para ir na padaria comprar um pão para meus filhos. Na última terça-feira, Eliane Cristina Melo, de 36 anos, foi baleada no pescoço. Ela trabalha em uma empresa de transportes no Rio Comprido. Estava no pátio quando foi atingida. 60 anos atrás, você quando via falar de uma morte, você ficava totalmente chocado. Agora, hoje em dia,
Você vê os acontecimentos, aí você pensa que é aquela notícia que você viu ontem, não, mas é outra, já é outra, já é outra, isso aí tá muito chocante. Parece que não tem lei nesse país. A gente está abandonado, largado, sem proteção, sem segurança mesmo dentro de casa. A Luane Machado, a filha da Eduane, que desmaiou ontem ao vivo aqui com a gente, mandar um abraço para ela, um beijo bem carinhoso, de mãe para mãe, na verdade. Ontem eu fiquei muito angustiada. Essa é a vítima de hoje, né? A Luane, que é a filha dela, continua internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, tá? O quadro clínico dela é estável, porque existe a preocupação da cirurgia. Perguntamos para a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde se a menina já tinha sido operada, mas eles não souberam responder para a gente. Sobre o caso da morte do Emerson, em nota, a Polícia Militar informou que não tem conhecimento sobre o caso. A Delegacia de Homicídios da capital instaurou um inquérito, já está investigando a morte do rapaz. É o outro, não é esse de hoje, né, gente? Vale a gente frisar. É o outro caso de bala perdida. Vamos voltar a falar do jogador de futebol. Na verdade, a história dele, ele tentou, estava até contando para a Carregosa, assim como tantos outros jovens, assim como muitos meninos do Brasil, principalmente, apaixonados por bola, acabou tentando a vida como jogador, chegou a jogar campeonato amador, sempre se dedicou, mas aí viu que não dava dinheiro, precisava se sustentar. Aí ele estava como funcionário lá na Ceasa, ele trabalhava na central de abastecimento e voltava ontem para casa, quando ainda estava na avenida, na Martin Luther King, e segundo pessoas, ele acabou se agachando quando não tinha, no momento, nada de tiroteio, de nada, ele acabou sendo literalmente, eu não gosto do termo bala perdida, porque sempre encontra alguém, né, Carlos? Mas acabou sendo mais uma vítima da bala perdida, que foi parecidíssimo com a história do menino da Tijuca, que também jogava futebol amador. Carlos, boa tarde para você, chegou agora aqui. Isabelle, boa tarde a todos. Você falou de um caso, aí você falou, não estou falando desse caso, não, falou de outro. Os fatos, são tantos, né? As desgraças se repetem, então os comentários, os comentários vão se repetir. Eu sempre falo que, como nós não temos como repor todo o efetivo agora, devido a esse sucateamento que as polícias sofreram, a gente tem que, às vezes, priorizar investigações. Assim, eu acho que o Estado, além do homicídio, além de estupro, essas coisas, eu acho que o Estado deve priorizar essas armas de fogo no Rio de Janeiro. E eu falo isso porque eu sempre repito, a arma de fogo sustenta o roubo de rua que você sofre em casa, sustenta a milícia, sustenta o tráfico, sustenta esse tipo de crime, Isabela. E é difícil, muito difícil, identificar a autoria. Pois é, que a gente estava falando um pouco antes de você chegar, né? Mas tem que se identificar. Alguém puxou o gatilho, pelo amor de Deus. Alguém puxou o gatilho. A arma não vira e fala assim, hoje eu vou soltar tiro por aí, né? Hoje eu vou sair atirando. Não, alguém aperta o gatilho. Verdade. Esse alguém é um ser humano que deve ser responsabilizado pela morte de uma pessoa que está voltando do trabalho, gente. Confusão e correria na saída do jogo entre Fluminense e Corinthians na noite desta quinta-feira no Maracanã. Torcedores contaram que agentes da Guarda Municipal jogaram bombas de efeito moral em cima de uma multidão que deixava o estádio. E no metrô, os seguranças agrediram passageiros com cacetetes. Daniel Penafirme conta pra gente. Rodou. O vídeo postado em redes sociais registra parte da confusão. Nele é possível ver torcedores correndo em meio aos carros. O tumulto é generalizado. O tumulto começou logo depois do apito final. Segundo torcedores com os quais a gente conversou, tudo teve origem nesse ponto aqui onde nós estamos, esquina das ruas Isidro de Figueiredo e Professor Eurico Rabelo. Exatamente quando o jogo terminou, os cerca de 60 mil torcedores tricolores começaram a deixar o estádio por portões como esse aqui, que dá acesso ao setor sul, o portão C. E aí, com isso, com esse grande número de pessoas saindo ao mesmo tempo do estádio, muita gente teve que caminhar pela rua. Torcedores disseram pra gente que os guardas municipais tinham a orientação para liberar a pista para os veículos. E aí, começaram a espremer a torcida nessa calçada aqui e também na calçada ali do outro lado da rua. Nesse negócio de empurra torcedor pra lá, tenta liberar a rua, o pessoal foi ficando mais exaltado e a pancadaria teve início exatamente por causa desse procedimento da Guarda Municipal, segundo os torcedores. Ainda assustada, esta torcedora conta o que viu. Eles começaram a atacar bomba, atacar pimenta, atacar bala de borracha. A gente teve que se abrigar atrás do carro e eu até perdi ela de vista.
Aí depois de 10 minutos acharam ela, depois levaram ali pro bar na Visconde de Itamaraty. Aí foi onde eu achei ela. Algumas pessoas foram atendidas no posto médico do Maracanã e liberadas em seguida. Pancadaria e agressões também no metrô. Esta imagem é impressionante. Vigilantes da concessionária Metrô Rio entram num vagão e não tem conversa. Agridem todo mundo. Repare que esse homem não faz absolutamente nada. Abre até os braços, mas mesmo assim apanha de cacetete e muito. A gente vem para se divertir, traz os filhos. No caso dela, eu trago a minha filha. Eu tenho 3 menores, às vezes eu trago os 3. E infelizmente, às vezes acontece esse tipo de coisa. Tristeza porque estão acabando com o futebol. Em relação à rua, eu não vou comentar, porque pode ter um princípio ali, a guarda municipal tem que agir a coisa. Agora, num ambiente confinado como esse, dá M grande. Num ambiente confinado como esse, você imagina, eu voltei de um jogo da... Foi Copa América que aconteceu aqui, gente? Me ajuda, capitão. Foi, tio Chico? Eu voltei com o Eduardo, meu filho, dentro do metrô. E aí? Se entra todo mundo batendo desse jeito? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou conversar ao vivo agora por telefone com o Felipe Nascimento, que estava dentro do metrô e quebrou o braço nessa confusão. Felipe, boa tarde para você. Boa tarde. O que aconteceu? A gente só vê a imagem, o negócio ruim do vídeo é que a gente tem registro, mas não sabe o que aconteceu antes ou depois. O que aconteceu ali para chegar os caras da segurança lá do metrô metendo cacetete em todo mundo? Então, tava meio que tumulto para entrar na estação e eles estavam empurrando a gente para dentro do metrô, obrigando a gente a entrar dentro do metrô, empurrando para a porta fechar. Só que como o metrô estava cheio, a porta não estava fechando. E por causa disso, uma porta fechou e a outra ficou aberta. A outra que ficou aberta, eles entraram, uma atitude dessa que vocês estão vendo no vídeo, tem vários vídeos gravados, e bateram em todo mundo. Não teve conversa, não tem nada e ninguém teve reação nenhuma para eles fazerem essa atitude, entendeu? Eu quebrei o meu dedo, um amigo que estava comigo também quebrou o dedo. E outros amigos ainda ficaram marca, cacetete, um foi trabalha com a coluna, ferrado e tudo isso, sem necessidade. Medo de me posicionar? Medo não, tem medo de porcaria nenhuma. Eu tenho cuidado em relação a me posicionar diante de imagens feitas de celular, mas tem uma imagem, volta a imagem do Camisa 10 fazendo assim. Felipe, eu não sei se você estava... Segura só um pouquinho. O Felipe está conversando com a gente, estava no metrô. Eu não sei se você... tem mulher dentro aí. Esse daqui de Camisa 10, ó. Ele levanta a mão e toma uma paulada no rim, uma cacetada no rim. Para quê? Pra quê, meu filho, isso? Entendeu? Não adianta, gente. Tem vídeo que eu não me posiciono porque eu não sei qual foi a treta antes, qual foi a treta depois. Agora, tem necessidade de descer a cacetada com o cara assim, ó. Se ele agrediu antes, já tinha acabado a injusta agressão. Não tinha. Eu vou perguntar tecnicamente pra você, mas eu ainda tô pé com uma história dessa, porque você imagina você tá com o seu filho dentro do metrô. Uma coisa é barbado com barbado, se estapeando, dane-se vocês, aí tem que alguém apartar. Outra coisa é você tá com a mão levantada, o cara tá com o cacetete, invadir um lugar confinado, que não dá pra você meter o pé, se você tiver medo, pode ter medo de meter o pé. O Felipe fala de um vagão lotado, bota a imagem de novo. A imagem que a gente tem dos caras descendo o cacetete ali, nem tava lotado. Nem estava lotado. Ô, Felipe, esses caras já estavam ali empurrando para entrar no metrô, é isso? Estavam empurrando para entrar, só que como eles entraram e bateram todo mundo, então muita gente saiu do vagão. Muita gente saiu para se abrigar em outro lugar, porque eles estavam entrando sem conversa nenhuma e batendo em todo mundo que estava na frente dele. Crianças, idosos estavam lá na frente tentando se proteger, mas eles não queriam conversa, não queriam nada. Só batia, não tinha como conversar em nada. E eles vinham agredindo sem piedade, sem nada. Aí você tem um metrô que funciona para atender o torcedor, que lota o Maracanã num público que nunca foi visto nos últimos anos do Fluminense, 57 mil pagantes, uma coisa mais linda da vida. Aí o cara sai, entra no metrô e acontece um negócio como esse. Primeiro 57 mil presentes, independentemente, estava lotado, estava lindo, coisa linda de se ver. Pra terminar com isso, olha lá, ó, o machão. Vai e mete bronca, e mete o cacetete no rim do cara.
Ah, gente, pelo amor de Deus, desculpa. Muita gente vai falar, Isabelle, você não sabe o que estava acontecendo. Mas qual é o bom senso da história? Por isso eu vou jogar para os meninos, porque eu sempre falo muito com a paixão. Primeiro, em nota da Guarda Municipal, que é na rua. Aí, meu filho, a gente pediu nota para a Guarda Municipal, que disse que foi chamada para conter uma briga generalizada na rua entre torcedores do Fluminense que jogaram pedras e garrafas de vidro contra agentes. Ok, aí a gente não tem o que saber, nem vou falar nada. 2 guardas ficaram feridos, com cortes no rosto, na cabeça, tiveram que levar pontos no hospital. Em relação à Guarda Municipal na rua, a gente tem que noticiar apenas. Não tem como a gente falar, a guarda errou, não tem. Teve confusão, tem briga, a gente sabe que tem treta. Agora, vamos lá para a questão do metrô. Antes de eu dar a nota do metrô, essa imagem é surreal, gente. É surreal essa imagem. Gente, me fala uma coisa, eu tô doida ou é covardia uma imagem como essa? Do metrô, isso aí? Seguranças do metrô. Deixa eu te falar um negócio, Isabelle. Olha só, você sabe que às vezes tem um cara que vai pro estádio pra brigar. Covarde, começa a espancar os outros na rua. Aí chega o polícia e ele para. Aí a gente sabe que, né? Agora, vamos para esse fato. Vamos para esse fato. Porque às vezes a polícia chega na hora, o cara espancou criança, coisa e tal, não quer tomar também, é complicado, né? Mas vamos para esse fato. Lei dos homens. Vamos supor que ele tenha feito isso, aí chega a polícia, lei dos homens, né? Pum, tá certo. Agora, lei do direito. Direito ele tá errado. Direito, o cara tá errado de bater daquele jeito. Por quê? Porque se o tricolor ali tivesse feito alguma coisa, naquele momento já tinha parado de fazer sessões de justa agressão. Não há que se falar em legítima defesa de outro. Ele não poderia ter metido o cacetete no cara. Não poderia. Uma coisa é lei dos homens, outra coisa é lei do direito. E aí o que vale na imagem. Agora, se o cara não bateu em ninguém e apanhou, ele tá errado na lei dos homens, tá errado na lei do direito, o cara que bateu. Isso é covardia, Isabelle. Isso é covardia, despreparo. De milhões que esses caras ganham do metrô e não sabem preparar os outros. Não sabe preparar os outros. É o metrô que tem uma concessão de 300 mil anos, né? Até 459 trilhões de anos. Até a 29ª rainha da Inglaterra existir. Covardia. Agora, deixa eu perguntar. E o Felipe tá na linha ainda? Antes de eu falar com o Carregosa aqui. Felipe, tá me ouvindo ainda? Tô sim. Está vendo uma imagem do tricolor que talvez você nem conheça. Fora, eu imagino, o Felipe quebrou o braço, os dedos... E que mais? E outros amigos também se feriram, né, Felipe? Isso. Tem outros vídeos mostram eles batendo. Quando eles quebraram meu braço, quando eu apoiei, eles deram o cacetete, em mim, no meu amigo, eles me puxaram para fora do metrô, me arrastaram eu e meu amigo e continuando batendo, mostrando para eles que meu braço estava inchado, quebrado, e mesmo assim eles batendo, arrastaram pra gente para fora do metrô. Eu tentando fazer alguma coisa para alguém me socorrer e me levar para um hospital ou algo assim, e eles não deixavam eu entrar nem nada, mandavam eu me virar, se vira, aqui tu não entra mais, e eu tentando entrar, eles me batendo, e nada, não tinha conversa, era só porrada e tudo. Rosa, é muito triste, né? Assim, o Carlos falou uma coisa muito certa, assim, foi covardia. Assim, a gente sempre toma cuidado, porque a gente não sabe, como a gente sempre diz, o que aconteceu 30 segundos antes que você pode mudar toda uma situação. Mas essa imagem é clara. Você vê que não tá oferecendo mais nenhuma situação ali, principalmente aquele rapaz que toma uma cacetada nas costas, você vê que ele não está oferecendo resistência. Então, isso daí, assim, o metrô errou feio, errou grave. Isso daí pode dar uma consequência grave. Você dá uma porrada numa pessoa com bastão de madeira nessa região, você pode ter rompimento de órgão. Sim, é uma do coisa rim. de Pensei rim. nisso. Então, assim, você tem que tomar um cuidado muito grande para uma pessoa que não estava oferecendo risco iminente naquele momento. Então, assim, obviamente, esse tipo de situação, você tem a repercussão penal disso, obviamente, o agente, se ele está errado, ele responde por esse excesso. E além, obviamente, da responsabilidade civil do metrô, né? Porque o metrô responde por todos os atos que ele pratica dentro do... O metrô mandou resposta, né? A gente vai ver aqui qual é a posição do metrô. O Metrô Rio repudiou o que chamou de lamentável o episódio de ontem e disse que os funcionários envolvidos serão desligados, ou seja, demitidos por apresentar comportamento incompatível com os princípios da empresa. Houve confusão também entre trens da Supervia. A Polícia Militar teve que intervir para conter a briga de torcedores na estação ali do Maracanã. No total, 5 composições foram danificadas e tiveram janelas arrancadas, que são as outras imagens que a gente viu aí. Mas aí são vândalos, né? Mas em relação ao metrô, que eu quis falar aqui, tá aí, então, a nota do metrô. Vem aqui, seu metrô.
falar direto com tu aí. Tu que mandou a nota, tu que vai desligar os caras. Sabe qual é a culpa também? É de vocês. Isso é falta de treinamento. Tu manda embora os caras que devem ser mandados embora mesmo, porque não tem, nesse momento eles não são competentes para fazer o que eles tinham que fazer. Gerir crise, se tivesse uma crise ali. Agora, metrô, amor, vamos demitir lavar a mão, demitir o trabalhador lavar a mão? Cadê o preparo? Vamos fazer preparo? Porque os caras não estão preparados para um momento como esse. Não estão preparados. Isso daí é um jogo de um time grande do Rio com um time grande de São Paulo. Pensa num Fla-Flu? Pensa no Flamengo e Vasco? Rapá, isso não é por aí, não é só uma notinha dessa que vai calar nossa boca, não. 12h11. Um suspeito morreu e outros 5 foram detidos durante uma operação da DRF, que é a Delegacia de Roubos e Furtos, hoje pela manhã, para desarticular uma quadrilha de sequestradores que atua na Baixada. Até famílias eram sequestradas. A ação foi para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa. As investigações apontaram que o bando sequestrou um funcionário de um banco, a esposa e o filho deles, de 2 anos de idade, quando saíam de casa em Magé. O repórter Jackson Silva acompanhou tudo de perto. Rodou. A operação, batizada como Cativeiro, aconteceu em vários municípios da Baixada Fluminense. A ação teve como objetivo cumprir 6 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra uma quadrilha de sequestradores. Pelo menos 5 pessoas foram presas. Entre elas está um caixa de um banco. José Renato Soares de Almeida Correia, de 23 anos. Ele foi preso no dia do aniversário. José Renato é apontado pela polícia como um informante da quadrilha. Ao longo das investigações, nós descobrimos que o principal envolvido era um funcionário do banco, que atuava como caixa. Tentou aproximar-se do tesoureiro, colhendo elementos da vida pessoal, da sua rotina, tanto familiar quanto profissional. E a partir daí, munido dessas informações, ele repassou-as para um dos marginais envolvidos e possibilitando assim bastante êxito por parte dos criminosos em arrebatar a família toda. E por pouco não houve a consumação do fato com o pagamento do resgate. As investigações começaram há quase 3 meses após o sequestro de uma família em Magé, na Baixada Fluminense. Um gerente de um banco foi obrigado a sacar o valor de R$800 mil para resgatar a esposa e um filho de 2 anos. As vítimas ficaram sob o poder dos bandidos por mais de 6 horas. A polícia quer saber quanto o grupo lucrou com o crime. A quadrilha também praticava roubos de cargas. Um aparelho que bloqueia o sinal de rastreador foi encontrado dentro de um carro. Ao longo das investigações, nós identificamos que esses indivíduos presos praticam diversos outros fatos criminosos, como roubos de carga, saidinhas de banco, que são roubos após saques em bancos, enfim, e uma diversidade de outros crimes. Durante a operação, os policiais encontraram um depósito de gás no bairro Parada Angélica, em Duque de Caxias. O trabalho continua de investigação visando a identificação de outros elementos, de outras práticas criminosas perpetradas por eles que ainda não tiveram solução. Essa operação, na verdade, os meninos vão explicar melhor, mas quando você pega e começa a ver a investigação em si, você vê aí a chegada deles na cidade da polícia, né? Quando dá de cara com os policiais, uma ótima operação, principalmente resultado de investigação, ir lá, dar o agarrar e levar para a cela. Mas você vê, os caras sentam e falam assim, a gente é bando de vagabundo, vamos se especializar, né? Já vamos se especializar. Então a gente vai fazer roubo de carga? Vamos fazer roubo de carga. Pô, mas tem gerente de banco, vamos começar a fazer isso? Vamos começar a ramificar e especializar dentro do crime organizado? É esse tipo de quadrilha que a gente está falando, né? Organizado. Exato. Agora entendeu, né? Rapaz! Senão seria crime desorganizado. Essa operação é muito importante, porque durante a operação, assim vocês me ensinam, às vezes vocês pegam um fiozinho do negócio e começam a descobrir outros crimes pela mesma quadrilha, né? É verdade. E depende da capitulação, Carregosa. Eu fiquei na dúvida se é aquele roubo do inciso 5º, que você mantém a vítima presa, né? Ali para você. Se você mantém a vítima presa como condição
para você conseguir obter a vantagem, que aí já é um 5-8 para o terceiro, ou se é sequestro mesmo, extorsão mediante sequestro, que a pena é mais alta ainda. São 3 diferenças. Ali eles sequestraram Isso é mesmo a questão família. boa para prova, hein, ô Carregosa? Isso aí é questão boa para prova. Ô, Carrega, você viu, ó, só ali que o delegado tá falou. Isso porque ele tá na banca, né? Hã? Ele tá na banca de concurso Pois é, de delegado, gente, sei que ele tá dando aula de direito. Não, isso é questão boa para prova. Olha só, o Carregó, a gente está falando de sequestro, que tem um caso relatado da família, né? Os caras chegando aí na delegacia. A gente está falando de roubos de cargas, que também na investigação o doutor falou ali. E a gente está falando nos assaltos que aconteceu na região. Exatamente. O roubo de carga, na verdade, assim, ele por muito tempo ele foi muito complexo. Você precisava de informação interna, você privilegiada. Você precisava saber qual era a carga que estava andando, qual ia ser o trajeto. Depois de um tempo, ele passou realmente por um momento de desorganização total, que o cara ficava pescando. Chegava, parava o caminhão e via o que tinha lá dentro e levava. Agora está voltando a ser o que a gente tinha como conceito de roubo de carga, que era normalmente especializado. E aí, obviamente, está dentro do crime organizado, porque o crime organizado, como funciona principalmente no Rio de Janeiro, ele tem uma área de controle. Essa área de controle, ele vai exercer o tráfico de drogas. Tudo ali. Se for milícia, ele vai exercer também a extorsão de moradores, venda, monopólio de atividades econômicas, que isso é muito importante. Então, gatunete... O gás que a gente viu ali. Gás, água, o que aí, for, você só pode comprar comigo. Isso é muito dinheiro. E esse escoamento de carga. Escoamento de carga dá muito dinheiro para o crime organizado. Por isso tem que ser combatido a fito. Que é a porque, logística, assim, né? Fica mais caro para a gente, que a gente tem que pagar tudo com mais caro, Sim. porque o preço da carga fica maior. Mas para o crime organizado tem. E ele tem onde escoar, porque tem muito vendedor, muito comerciante que compra a carga roubada propositalmente. Porque ele aumenta a margem dele. Então ele tem um mercado para escoar, sim, esse roubo de carga. Esse cara tá sem Não perna é aí. só- O cara sem perna tá preso também? Tá preso, meu filho de Deus. Vem aqui comigo, já que ele fez pra mim, não é a carga que fica mais cara, é o frete. Meio de 17, caso Flor de Lis. Filhos de Flor de... Vingativo. E olha que eu nem sou de escorpião, sou de leão. Olha só, mais um episódio do caso Flor de Lis que a gente vem acompanhando aqui. Os filhos da deputada foram nomeados em cargos da Prefeitura de São Gonçalo e da Câmara do município, 15 dias após acusarem a mãe de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo. As indicações foram feitas pelo vereador Misael, que também é filho da parlamentar. Flor de Lis já chegou a levantar suspeitas do interesse de Misael no assassinato do próprio pai. Veja. Uma manobra que pode trazer uma reviravolta no caso Flor de Lis. 6 filhos adotivos que foram à delegacia acusar a deputada federal e pastora Flor de Lis no planejamento do assassinato do pastor Anderson do Carmo ganharam cargos no gabinete do vereador de São Gonçalo, Misael, e na prefeitura do município. Wagner de Andrade Pimenta, o Misael da Flor de Lis, também é pastor e pertencia ao ministério da sua mãe. Ele abandonou a igreja após o crime, fazendo acusações que seriam graves contra a sua mãe. Na delegacia, deixou entendido que foi ela, Flor de Lis, a mandante do assassinato. Misael nomeou um irmão no seu gabinete e distribuiu cargos em secretarias da Prefeitura de São Gonçalo para outras irmãs e também amigos, após os depoimentos das irmãs e do irmão Luan dos Santos. A farra de nomeações com dinheiro público aconteceu cerca de 15 dias depois, que todos foram à delegacia de homicídios contar histórias que vão desde o comportamento de alívio de Flor de Lis, que poderia ter planejado e comemorado o crime, até o processo de envenenamento do pastor, que também teria sido engendrado pela deputada. Esses documentos publicados no Diário Oficial da Prefeitura de São Gonçalo provam que 3 filhas foram nomeadas. Daiane Freire, para exercer o cargo em comissão de subsecretária de políticas sobre álcool e drogas. Marzi Teixeira da Silva, também nomeada para o mesmo cargo administrativo do mesmo posto de saúde. Roberta dos Santos, uma 4ª filha de Flor de Lis, foi agraciada com o cargo de diretora de departamento da Secretaria de Políticas sobre Álcool e Drogas. Luan dos Santos, outro filho adotivo de Flor de Lis, que deu um depoimento extenso de 6 páginas,
sugestionando que a mãe e a irmã Simone são coautoras do assassinato. Ele ganhou um salário de R$ 3.750 para ser subchefe do gabinete do irmão Misael. No final da semana passada, Flor de Lis contra-atacou, levantando suspeitas contra o filho, o vereador Misael. Numa nota que ela divulgou à imprensa, Flor de Lis deixou entendido que foi Misael que apagou arquivos e ficou com o telefone celular do pastor Anderson do Carmo. Ela ainda disparou, disse que Misael é ambicioso e ganancioso e que ele queria atrapalhar o projeto político da família. Deixou claro Flor de Lis que Misael não se conformou pelo fato do pastor Anderson do Carmo ter dito a ele que Anderson e não ele, Misael, seria o candidato da família à prefeitura de São Gonçalo. Também Misael, de acordo com Flor de Lis, teria ficado inconformado com a decisão de Anderson eleger ela, Flor de Lis, deputada federal, cargo que estaria sendo pretendido por ele, Misael. A investigação da nossa reportagem foi adiante. Nós descobrimos que a filha de Flor de Lis, Marzi Teixeira da Silva, foi exonerada do cargo que tinha ganho, porque voltou atrás e decidiu não apoiar mais Misael. Marzi disse em seu depoimento à polícia que tinha ódio do pai adotivo, o pastor Anderson do Carmo, porque ele teria tentado abusar sexualmente da sua irmã Anabel. Marzi também disse que Flor de Lis tramou a morte de Anderson. Em mais informações que tivemos acesso, Misael, logo após o crime, teria feito uma limpa em todos os documentos da família e da igreja, onde seu nome e de sua esposa apareciam. Nessa investigação também chegou a informação que mais pessoas da família de Flor de Lis foram beneficiadas com cargos no gabinete de Misael. Ana Paula Bittencourt Moraes, ex-secretária da igreja, madrinha de Misael, Aline Muniz Mendes, esposa de Luan, e Renata Manhães, amiga do vereador. Mas não parou por aí. Todos os citados saíram da igreja após o crime. O genro de Flor de Lis, marido de Daiane, foi premiado com o cargo de supervisor da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Se não é fácil para minha mãe acertar o nome da gente, que a gente é em 5, e a Arione Isabelle e o meu irmão, você imagina para os inspetores do caso Flor de Lis, que é o Misael, que é do Leão, que é da Luana, que é da Luane, Cauane, Flor de Lis, tarará, tarará. Rapaz, eu me perco. Mas só para você entender, nesse novo episódio, para a gente não ficar, né? Prepara o Fabinho. O que acontece é o seguinte, o Misael, logo após o crime e a morte do pastor, a execução do pastor, o Misael, ele racha e já começa a se afastar da mãe. Mas lembra também que logo após a morte, o filho biológico da mãe é preso no enterro. Já começa por aí. Então, né, se você não tem nada a ver com o caso, tu já se afasta do troço. Gente, fala, que troço é esse, né? Enfim. E esse é o Misael que acaba empregando os filhos que também racharam com a Flor de Lis. Na verdade, eu acho que essa família era rachada inteira e a gente não sabia, né? Mas, enfim, bota o Fabinho Barreto lá pra mim. Aí, Fabinho Barreto, você tá em frente à Câmara, onde parte desses filhos que também racharam com a mãe, após o crime, foram empregados também, né? Você já conseguiu conversar com o Misael ou com essas pessoas envolvidas nesse novo capítulo? Oi, Isabelle, ótima tarde para você. Olha, tô tentando aqui de maneira até exaustiva. Agora há pouco eu estive no corredor que dá acesso ao gabinete do vereador Misael, conversei com a Marcele, que é uma assessora, trocamos telefones, conversei muito com ela a respeito de tudo isso que está acontecendo e meu telefone acabou de tocar, era a Juliana, também outra assessora do deputado, perdoe-me, do vereador Misael, porque eu estou um pouco ainda tentando me colocar nessa história, tentando realmente apurar, tentando realmente buscar informações e tentando efetivamente o posicionamento do Misael. Né? Eu estou conversando com os assessores, estou tentando explicar a esses assessores como é importante que o Misael, nesse instante, nesse minuto, venha a público e esclareça efetivamente tudo isso, pelo menos o conteúdo da reportagem. Né? Agora há pouco eu disse, olha, preciso realmente que o Misael fale para que as coisas possam
tomar um rumo, tomar um caminho, porque quando o procurado, né, o citado, quando o outro lado não fala, você possibilita com que as pessoas em casa, com que os telespectadores, com que o grande público possa pensar aquilo que achar melhor. Você está conjecturando você deixa no vazio realmente qualquer tipo de pensamento a respeito do assunto. Então os assessores me disseram, olha, o Misael nesse minuto, pelo menos nesse instante, não quer falar sobre o assunto porque ele iria atrapalhar as investigações. Aí eu disse, pera lá, eu não estou falando das investigações, eu estou falando aqui dos cargos que foram dados no executivo da Prefeitura, da Câmara Municipal aqui de São Gonçalo, logo após os depoimentos na Delegacia de Homicídios. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque o que o Misael disse em depoimento, todo mundo já sabe, nós divulgamos, eu falei, você falou, Isabelle, toda a imprensa realmente acabou já divulgando o que foi dito na DH. O que nós queremos saber agora, por que os filhos que estiveram na delegacia depondo e falando coisas a respeito de Flor de Lis, falando contra a Flor de Lis, foram nomeados no executivo da Prefeitura de São Gonçalo praticamente 15 dias depois. E pelo menos 3 filhas na mesma data. É só isso. Então eu estou aguardando realmente um posicionamento do Misael, estou aqui esperando com que alguns de seus assessores se posicionem ou através de nota. Estou tentando uma entrevista para a próxima segunda-feira. Realmente conversas informais, ótimo, gentil, educado. Acho realmente que é o nosso trabalho realmente buscar as informações, mas o que as pessoas querem, o que nós queremos é que o Misael nesse instante venha a público como vereador, venha realmente a público como tudo que foi dito na reportagem se posicione. É isso, Isabelle. Misael é esse que aparece com o microfone ali? É ele, Humberto? Para Natália. Né? O da foto? Fabinho, você já viu quem é o Misael? O Misael é esse, gente. Só para eu falar uma coisa aqui, que também a gente está falando aqui só nos bastidores, eu acho que o telespectador também, a gente está acompanhando esse caso da Flor de Lis, com vários materiais exclusivos, durante muito tempo. Então eu sei que muita gente quer saber do caso Flor de Lis, assiste ao SBT Rio, principalmente, que a gente está chegando com um material exclusivo primeiro. Confirma para mim se é o Misael aquele da foto, né? É o da foto? Tá com a mãe? Não, o que tá com o pastor? O que tá com o pastor que vocês destacaram, quem é aquele? É esse que eu quero saber. Vão descobrindo que tá com o pastor também. O tá com a mãe, mas ele também é a mesma pessoa que aparece com o pastor. Eu só quero botar um ponto aqui. Se for aquele lá, o cara tem a mesma idade do pai, é adotado, né? É tudo muito estranho, né? Eu acho tudo muito estranho. Ué, gente, não é? Ué, gente, você tudo aqui. Se perdendo nesse negócio. É a minha pessoa. Então, porque assim, ó, quando eu fui uma vez fazer matéria, vamos homenagear a mãe que representa a mãe, Dia das Mães, tem uns 10 anos, fui pra casa da Flor de Lis. Você imagina assim, né? Ai, Flor de Lis, Hélio Pastor, morreu, pastor? Tem 55 filhos, você, duvido que você não imaginou. Mamãe, pastor, 55 crianças, tudo adotada. Aí me bota a imagem, o homem mais velho que o pai dele, adotado. Imagina eu adotar o Carregosa? Deus me livre. Isso come que é um trem. Não bate, entendeu? Não bate a história, gente, não bate, é tudo estranho. E o que a gente fala aqui, diante de tudo essas incoerências, é que envolve fé das pessoas, envolve voto das pessoas. E no final, envolve um crime, uma execução, entendeu? Do homem que chega na casa, seja quem foi pastor, quem era pastor, é um crime. Chega em casa e toma lavrado de tiro. Uma coisa já sabe, tá na família. Aí eu tento muito, de alguma forma, ser isenta para não todas as notícias que a gente traga aqui, por mais que leve, não julgar ou pré-julgar, que não é papel de imprensa de ninguém, nem dos delegados que me explicam antes de qualquer que é justiça, que se condene ela, que é uma deputada. Mas também, diante desse novo caso, não ser idiota, ser uma mulher de televisão, que ser uma massa de manobra para tentar, desviar o coisa. Porque daí tu fala assim, esse é o Misael? Cala, rapaz, como que ele foi adotado pelo pastor? Ele é mais velho que pastor, gente? Se alguém adotar o Carregosa, sabe? Meu Deus do céu, não dá pra adotar, gente. eu já tenho Eu não entendo, registrada. desculpa. Eu não ia ficar quieta diante disso. Não dá, gente. E tem muito dermo, gente tudo mais velha, sabe? Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas eu tinha que falar que estava aqui, ó. Há muito tempo que eu tô vendo um monte de foto da família, todo mundo é mais velho que todo mundo, o pai é mais novo que não sei quem. Enfim. Diante de todas as acusações, vamos aos novos fatos, né? Vai, Carlos. Vamos aos novos fatos aí da história.
O que tem é que essa linha leva o que ia beneficiar a Flor de Lis. Para mim tem 3 hipóteses aí, Isabelle. Qual? Primeiro, vou empregar porque é irmão, coisa e tal, papá, tem que ajudar, tal, senão, entendeu? Tá errado, inclusive, botar irmão no gabinete, né? Nepotismo, né? Mas, bom, segunda hipótese, vou empregar porque me ajudou a mentir contra a minha mãe. Entendeu? Terceira hipótese, vou empregar porque disse a verdade e agora não tem mais o que comer porque era de lá que saiu o sustento da gente. Então, assim, repito, vou empregar, não pode falar a verdade, pode falar a verdade. Mas por quê? Pode falar a verdade que eu vou arrumar um lugar pra você tem que falar a verdade, matar o papai, entendeu? Matar o papai. Pode ser isso. Ou tá tudo, né? Porque tá na família. Uma coisa é certa, a polícia já falou, tá ali dentro. Resta saber quantos, quem mandou. A motivação, acho que já tá meio que engrunhada, que era poder, dinheiro e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso. Mas não é, gente? Só eu acho estranho, né? Quando você olha assim, você imagina 55 crianças, tudo, né? A bondade aqui. Não é? Tem um monte de gente mais velha que o que adotou. Não entendi esse troço, gente. Vou ao vivo agora voltar... Agora ela tem mais... Eita, eles começam a abrir a boca aqui, é só se apertar os delegados que começa a abrir. Isabelle, ela tem um pouco mais de idade, ela tem um pouco mais de idade que o falecido. Mas né? ele adotava junto, Carlos. Papel adotado junto. Eu não sei se ela adotou e ele depois adotou porque ele estava com ela. Rapaz, ele tá com ela há 300 mil anos, é tudo adotado junto. Ah, é? Tô te falando, tudo adotado junto. Da família, Todo adotado junto. Ó, eu vou voltar ao vivo agora com o Caio Alex. A gente vai voltar a falar sobre o jovem que morreu a caminho de casa após o trabalho ali na Martin Luther King, na Pavuna. O Caio Alex está agora com a irmã dele. Caio, é com você. Olha só, Isabelle, o Emerson, um rapaz cheio de vida. Um rapaz que gostava muito de curtir a família. Um rapaz cheio de sonhos. A gente lembrou aqui na última entrada, e você também falou, né? De 14 crianças baleadas esse ano, 4 morreram. E nesses últimos 3 dias, 5 pessoas foram vítimas de bala perdida. Infelizmente, essa família chora agora por causa da morte de um jovem que voltava do trabalho. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com a Angélica da Silva. Ela está emocionada, Angélica. Mas aquilo que a gente falava, né? O seu irmão, um rapaz que gostava de viver, gostava de curtir a vida, dançava dentro de casa e brincava, e acabou sendo vítima da violência. Verdade. Ele estava chegando do trabalho, né, quando essa fatalidade aconteceu. Eu tô agora sem acreditar, porque eu e o meu irmão, e temos uma outra irmã também, que se amamos muito, somos muitos companheiros, éramos companheiros um com o outro, e antes dele vir a falecer, ele postou uma foto minha e da minha irmã, dizendo: minhas manas que eu amo muito. Era 5h27 da tarde. E quando foi exatamente, acho que 6 e pouca, ele veio a falecer. O que chama atenção é que ele era um rapaz cheio de sonhos, queria ser jogador de futebol. E a gente acredita, pelo que a gente vê nas comunidades, que de repente, até por não ter conseguido ir para frente, ele foi trabalhar. Era um rapaz que morava numa comunidade, mas trabalhava na Ceasa. Queria ter um diferencial. O sonho dele, o vício dele era o futebol, né? O diferencial dele é ser um jogador. Desde novo ele tinha esse sonho e estava tentando conquistar esse sonho, mesmo ele trabalhando muito. Ele era muito divertido, dançava beça, zoava com a gente todo o tempo, né? E... Isabelle, eu vou convidar você no estúdio, os nossos convidados, para que venham conversar com ela. Você vê que ela está um pouco emocionada, a gente está aqui ao lado dela, porque é um momento difícil. Isabelle e Benito. Caio, a palavra não é emoção, a palavra é dor. Emoção, muitas vezes, remete a gente ficar emocionado no nascimento de um filho, numa postagem que o irmão faz pra gente. O que a gente está vendo agora na tela é dor. E, infelizmente, é dor que essa semana... Eu já vi, sei lá, apresentando o SBT Rio várias vezes. É de dor. E aí ela se faz de firme, como a Eduane fez ontem, ao vivo aqui. Mas é só para pensar em quem era a pessoa, porque ela se emociona no momento que ela fala quem era. Ah, era alegre, era isso, era aquilo. É o que remete. A dor que a gente tem no luto é aquilo que a gente não vai viver mais. O que a gente viveu é amor, o que a gente viveu é saudade, mas o choro e a dor diante do choque, da morte de um irmão, no auge da vida, buscando sonho,
é o que você não vai viver mais. E o momento em que ela chora, de dor, não de emoção, é o momento em que ela lembra o tanto que ele ocupa espaço na vida deles. Então, meu amor, do fundo do meu coração, a primeira coisa que eu falei aqui com o doutor é, para essa família, diante do luto, eles precisam de uma resposta. Quem apertou o gatilho de uma forma tão covarde, tão cruel, que atira no outro ser humano, que ele nem sabe quem é, porque quem apertou o gatilho não sabe nem que é teu irmão, entendeu? Nessa cidade de Rio de Janeiro, as pessoas apertam o gatilho, nem sabe em quem pode afetar, e a bala não acerta só o Emerson, a bala acerta você que está agora aqui falando comigo, a sua outra irmã que ele também postou, a sua família como um todo. E aí o que a gente tem que falar é da crueldade de quem tem coragem de apertar de forma irresponsável e covarde uma arma, que nunca viu o Emerson na vida, nunca conheceu o Emerson na vida. O cara voltando ou não do trabalho, voltando ou não do campo de futebol, voltando ou não de onde? Quem é nessa, me fala, por mais que as pessoas defendam a violência, quem é que merece tomar um tiro na nuca? Ninguém. Ninguém, meu Deus do céu. Minha querida, o que a gente precisa é para você é não só se confortar, e eu não sei como, a Força deve ser uma mulher muito forte que está ao vivo aqui com a gente, mas eu acho que é tudo em nome do seu irmão, né? É tudo em nome de buscar isso que eu perguntei para o doutor Marcelo Carregosa no começo, que é preciso, mesmo de não saber de onde partiu essa bala, tem que se buscar, a polícia tem que buscar quem apertou esse gatilho. Eu acho que é isso que vocês precisam de agora. Não vai te ajudar nessa dor que você está mostrando agora, mas é pelo menos amenizar para que outras irmãs, mães, a gente consiga cada vez mais diminuir esse tipo de imagem que eu estou vendo agora, meu amor. Verdade. Eu não tenho nem o que falar, eu não sei nem o que falar, porque meu irmão era muito querido por mim, entendeu? Toda vez de manhã a gente acordava, a gente brincava um com o outro pelo zap, e agora não tem mais. Mas eu tenho um propósito comigo, né? É Deus sempre na frente. O meu irmão, ele não morreu, ele apenas dorme. E eu espero que o dia que Jesus voltar, eu possa encontrar com ele e dar um abraço enorme no meu irmão. Então é isso que eu levo pra mim. Eu levo pra mim que meu irmão não morreu. Ele apenas dorme um sono muito profundo. Angélica, para que todo mundo que está vendo o SBT Rio possa saber, quem era o teu irmão? Qual era a essência desse irmão que se preocupava com as irmãs, que brincava? Quem era esse irmão? Como é que ele era? Meu irmão era uma pessoa muito amável, muito querida, muito brincalhona, que, portanto, ele tem muitos conhecidos, amigos de futebol, entendeu? Que lá no Face, no Zap, são várias mensagens de consolo para ele, para nós também, que somos familiares dele. Eu agradeço muito essas pessoas que, de certa forma, adotaram com muito carinho o Tafarel. Eu conheço ele como Tafarel, meu irmão, que eu amo muito, de todo o coração. E sabe o que acontece, Isabelle? A gente percebe nessa história aqui que o Tafarel, né, era um rapaz que morava ali perto da comunidade, que correu atrás do esporte para tentar ser alguém na vida, tentando batalhar, e a gente sabe das dificuldades. Foi trabalhar na Ceasa, voltava tarde para casa para não estar do outro lado. Infelizmente, acabou sendo vítima dessa violência que a cada dia cresce no Rio de Janeiro, né? 5 pessoas baleadas em 3 dias, 14 crianças vítimas de bala perdida e 4 morreram no estado do Rio de Janeiro. A pergunta é, até onde isso vai continuar ou se um dia vai parar? É com você, Isabelle. Que sempre aconteceu, né? Mas eu vou falar do Emerson só. É muita gente, mas me permitam, vou falar do Emerson. Todas as fotos que a gente mostrou aqui, em sua maioria, ele tá assim, ó, com camisa de futebol. O vício dele era o futebol, como disse a irmã. Blusa do Paris Saint-Germain. Nas outras postagens onde ele não está com a camisa do futebol, ele está marcado ou no estádio ou num clube do Atlético Mineiro, que eu vi numa postagem dele ali. Minha querida, e sabe o que eu vejo em todas as pessoas que se repetem assim, que eu entrevisto nesse momento de impacto? E eu acho que isso você deve guardar também, que eu não quero aqui ficar com você nesse momento, também você em pé aí, conversando ao lado do Caio. Vou te liberar, mas antes de te liberar, algo que é muito presente, que a gente entrevista as pessoas que perdem, tá aí a imagem dele jogando futebol, aí a imagem que eu falei que ele marca Clube Atlético Mineiro, é que o impacto é tão forte diante da inversão da vida, da morte de um jovem não doente, que já é uma coisa, mas assim, de um tiro,
é que os familiares falam no presente, né meninos? A pessoa não fala no passado, a morte, ele tinha amigos. A todo momento a Angélica fala, ele tem amigos, ele é. E acho que deve continuar isso, que é o que ela falou, vivo no coração, mas que a polícia tem que dar uma resposta e fazer uma investigação, como disse, quem que portar a arma, o que estava acontecendo na hora, exatamente no momento. É possível chegar a quem fez esse disparo, gente? Claro, mas a gente não pode dizer que é fácil. Mas nós temos que lutar, pelo amor de Deus. Como é que não vai dar resposta? Tem que tentar, Isabelle. Entendeu? Verificar se há algum tipo de imagem que normalmente não tem. Verificar o calibre, a apreensão de armas que ocorrerem agora. Você tem que fazer o confronto balístico para ver se foi a arma que matou. Às vezes, num primeiro momento, você não tem a arma para o confronto, mas você, com as prisões, com as apreensões, você consegue arrecadar a arma. Entendeu? Saber todo o contexto fático ali para chegar na autoria. Sim. Com certeza, Isabelle. Eu falei Atlético Mineiro porque eu fui rápida ali, também não enxergo, eu vi, já supus, Clube Atlético Meritiense, né? Que é onde ele jogou futebol ou ele jogava futebol. Angélica, meu amor, um beijo no seu coração. Eu não vou fazer isso de deixar você aí em pé. Todo o meu conforto, eu vi que você é uma mulher de fé, eu vi que você, por estar ao vivo aí, deve ser o grande arrimo da sua família, que vai precisar mais ainda de você, principalmente pelo seu irmão, e que o verbo para o seu irmão sempre esteja no presente. Sempre ele é, sempre ele tem, porque ele está com você sempre, tá bom, meu amor? Um beijo no seu coração. Amém. Eu coloco o SBT Rio à disposição de vocês para, seja desabafo, que muitas vezes ajuda, seja para pedir justiça, que muitas vezes se torna um propósito de vida, seja para o que for, tá bom? Um beijo no seu coração, tá? Caio, obrigada, bebê. Beijo. Se precisar... Bota ela de novo para falar. Fala, Angélica, se precisar... A gente fala o seguinte, o esporte ele muda vidas. A violência acaba com vidas, né, Angélica? Com certeza. E na hora do enterro lá do meu irmão, para dar o último adeus, sinta-se à vontade para vocês também estar lá conosco para dar o último adeus ao meu irmão. Já sabe quando vai ser? Não sabemos ainda. Vocês podem entrar em contato conosco. Meu pai, infelizmente, ainda está resolvendo esses trâmites. Depois ele vai estar aqui no ML. Vocês têm condições de fazer o enterro? Sim. No meio termo, sim. O meu pai está correndo atrás disso, mas o que indica é que já está tudo resolvido já. Só não sei a hora direito. Lembrando, né, Isabelle, esse rapaz tem uma família. Pessoas que o amam, né? Pessoas que o amam, amava o esporte e foi vítima da violência. É com você, meu. O caçula, como ela falou aqui agora. Meu amor, tá certo. Um beijo no seu coração. Eu imagino que o trâmite vai demorar mais, porque tem que ter perícia, tem que ter tudo mais. Não é algo de se liberar tão fácil assim. 12h43. Foi enterrado o corpo da jovem de 19 anos que morreu após ter sido baleada ali na rodovia Washington Luiz, em Caxias. O companheiro que estava com ela no carro permanece internado. Veja na reportagem. O que a gente quer é só achar quem fez isso. Não. Quer trazê-la de volta, eu sei que a gente não vai poder, mas a gente quer ficar com o coração em paz de que a justiça foi feita, porque interrompeu um sonho de uma menina de 19 anos que sonhava ser delegada da Polícia Federal. Parentes e amigos foram até o cemitério Vertical Memorial do Rio para dar o último adeus a Sara Vitória Bandeira, de 19 anos. A emoção tomou conta do local. A jovem era estudante de Direito, já fazia estágio no escritório de advocacia da irmã e tinha o sonho de se tornar delegada. O irmão de Sara conta que ela era uma menina muito alegre. Minha irmã era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa divertida, uma pessoa sempre de bem com a vida. Sempre, sabe, pra ela nunca nada estava ruim, sempre estava bom e é isso que vai ficar pra mim. Eu não posso... O que eu posso fazer é lembrar das coisas boas. Sara foi morta na última quarta-feira, quando passava pela rodovia Washington Luiz, em Caxias. Ela estava dirigindo o veículo de Felipe Costa da Silva, de 35 anos. Os dois tinham se conhecido há um tempo e ele teria deixado ela dirigir o automóvel, pois estava aprendendo. Na altura da Reduc, um outro carro emparelhou e anunciou o assalto. Ela teria se assustado e os criminosos atiraram. Sara foi atingida na cabeça e no peito e morreu no local. Felipe também ficou ferido e foi levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, onde permanece internado. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense realizou perícia e investiga o caso. Segundo a polícia, nenhuma hipótese está descartada. Testemunhas também estão sendo ouvidas.
Sara foi aplaudida durante o sepultamento. Para a família, fica o pedido de justiça. É uma rodovia super movimentada, alguém viu alguma coisa, alguém sabe de alguma coisa. Eu só posso pedir isso, a justiça, pedir aos nossos amigos e heróis da polícia que, por favor, façam o seu trabalho, façam bem feito. Eu quero que a justiça seja feita, não só eu, como toda a minha família. Dois jovens, a gente mostrou o Emerson com a irmã, com a Angélica, a Sara e o irmão dela. A polícia ainda investiga, tá? Não está fechado se é uma linha de latrocínio, viu, meninos? Ou se alguém pretendia atingir. Eu não acredito, se alguém queria, vamos supor que fosse uma execução, ela, pelo simples fato da história, ela não dirigiu o carro normalmente, ela não sabia dirigir o carro. Ela pegou o carro e ela estava no lugar do motorista, e o motorista estava no passageiro, porque ela estava aprendendo a dirigir, ela pega o carro. Então, se não foi um latrocínio, eu acredito que se alguém disparou, alguém poderia querer atentar contra a vida dele. Porque a gente vê que os disparos são muito em relação ao motorista. Pode ser também que era uma tentativa de assalto e por ela não ter experiência ao volante, se assustou, não sei o quê, e os caras soltaram bala, né? Polícia, né, alguma coisa. Eu estava falando aqui com o carregado, eu falei assim, engraçado, né? Engraçado não, é maneira de dizer, claro que é um fato triste e que nos emociona muito. Mas assim, desde 2014 que a gente não tem uma queda no latrocínio como nós tivemos agora, 31% a mesma, mas mesmo assim ainda está morrendo gente. Mesmo assim ainda morre gente, ou seja, está muito ruim, aí você luta, fica menos ruim. Mas precisa se combater, porque para a família da Sara... Sara... Claro, cara, claro. Entendeu? Então, assim, há crimes, né? Por mais que você melhore, ainda está muito ruim. Então, quando tem uma perda dessa, coloca toda a Secretaria de Segurança Pública, né? Que não existe mais, no caso são as Secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar agora, em xeque para você lutar. E a melhor resposta é essa, Isabelle. É você achando a autoria, identificando o que aconteceu. Os disparos podem realmente ter sido pela inexperiência ou por ela, às vezes, estar com som alto, às vezes não escutou mas olha a só, ordem de parada, mas pode ser também uma execução. 4 da manhã, né? Pode ser também. E, Carregosa, como que a polícia faz? A partir da vida, nesse caso, que ela não costumava, a partir da vida, principalmente da vítima que continua internada. Sim. A gente, assim, minha opinião, no chute, vendo o caso aqui, tem indícios de latrocínio, por mais que tenha um pouco mais, porque um pouco mais disparos do que o normal, porque mostra que ela acelerou o carro, você mostra a inexperiência de dirigir, que pode ter feito algum movimento invasivo em cima dos criminosos que fez eles dispararem. Então, você pode sim se tivesse uma balança, na minha opinião, que pesa mais nesse momento, mais latrocínio. Eu acho que é mais latrocínio, sim. Latrocínio é um crime muito difícil de investigar, não é um crime fácil de investigar. Mas os índices de resolução da DH de latrocínio estão melhorando muito. É um crime que você depende de braço, então você tem que ter efetivo policial, porque você tem que catar câmera, tem que estar na rua, rodando, pegando informação. Eu acho que a melhor explicação por que fala é que vocês explicam. O latrocínio, o algoz não tem ligação nunca com a vítima. Eles se encontram, acontece. Quando é uma execução é mais fácil, porque a vítima conta quem gostaria que ela morresse, né? Conta entre si. O histórico acaba apontando. Tem mais elementos, né? A execução só é mais complicada quando você está lidando muito com gente de submundo, entendeu? Tipo, crime organizado porque contra muita crime gente organizado. querendo matar muita gente. E é pouca informação que vem até você. Então, esse é o tipo de execução. Assim, às vezes você até sabe quem é, mas é difícil você conseguir provar. O latrocínio é isso. Você, do meio do nada, uma infelicidade do destino, você se depara com um criminoso que ele vai matar. Da onde é esse criminoso? Da onde ele veio? Qual a rota dele? Tudo isso tem que saber. Por isso isso é braçal. Aí tem que depender de azar do criminoso, tem que depender de sorte, de encontrar câmera algum de segurança. Dar uma olhada. Então, assim, você depende de muitos outros fatores que são externos à própria atividade, entendeu? Tipo, a da própria pessoa, se ser um bom policial ou um ruim policial. Você depende de alguns fatores mesmo, que assim, é complicado falar sorte, porque a sorte só vem para quem está preparado para encontrar a sorte. Mas você também tem que depender assim, desses moles que são dados no meio do caminho nesse crime para você chegar no autor. É por isso que a gente fala muito que combater o roubo de veículos é muito importante, porque
O roubo de veículos pode se transformar num latrocínio. Entendeu? O roubo de rua pode se transformar num latrocínio. O cara que sai com a arma, ele não vai sair para te dar uma flor. Ele vai sair pronto para, se ele precisar, ele te dar um tiro. É sempre bom explicar, né, Isabelle, para quem está em casa, que o latrocínio é a conjugação de 2 crimes, né? Que é o roubo e o homicídio. Entendeu? Então, o latrocínio é o roubo seguido de morte. É, o roubo seguido de morte, né? Ter... São dois delitos, né? A pena altíssima, né? Então, assim, é por isso que você tem que combater esse tipo de crime, porque às vezes você num susto, às vezes ao tirar o cinto de segurança, o cara pensa que você vai reagir e atira. Às vezes, tirando o telefone no ônibus, o telefone caiu, o cara matou. Aconteceu com o Thiago Martins, por isso que tem que combater isso. Sexta-feira passada. Entendeu? Operação no Morro dos Macacos, já tem imagem, já pode botar aí, ó. Vila Isabel, próximo ao túnel Noel Rosa, fechou o túnel Noel Rosa. Inclusive, de acordo com a Polícia Militar, PMs da UPP estavam em patrulhamento na comunidade, quando foram atacados a tiros por criminosos. A história se repete, né? O túnel Noel Rosa ficou fechado por cerca de meia hora. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, mas não teve preso nessa operação. A polícia está em busca dos suspeitos de esfaquear 2 chineses em Ipanema. Imagens das câmeras de segurança da região flagraram os acusados logo após o crime. Veja na reportagem de Léo Santana. Durante todo o dia, a polícia procurou imagens de câmeras de segurança e pistas que levem aos suspeitos. Esta imagem mostra o esfaqueador fugindo da cena do crime. A polícia já fez o retrato falado do suspeito. O crime aconteceu em Ipanema, um dos pontos turísticos mais famosos do país. 3 chineses caminhavam na beira da praia quando foram abordados por 3 homens. As vítimas entregaram os celulares, mas foram atacadas por um dos assaltantes, que estava armado com uma faca. Shen Kang-yang morreu no local. Já Liu Yuye ficou ferido e está internado em um hospital particular. A terceira vítima escapou ilesa. Os chineses são engenheiros que vieram trabalhar no Brasil. Testemunhas já foram ouvidas pela divisão de homicídios e ajudaram a identificar o homem que esfaqueou as vítimas. Possivelmente por conta deles não falarem bem o português, deve ter tido algum desencontro e por essa razão presumimos os marginais efetuaram essas facadas no corpo da vítima. No meio da tarde, o cônsul da China se reuniu com os secretários estaduais do Turismo e da Polícia Civil. O consulado informou que espera que a polícia brasileira faça esforços para punir os criminosos. Este é o segundo caso de estrangeiros esfaqueados no Rio só este mês. No início de agosto, um chileno foi atacado em Copacabana, também na zona sul da cidade, durante um assalto. Ele foi socorrido e sobreviveu. Chamou muito destaque, muita gente falando, mas muita gente anda meia-noite, é uma cidade turística, brasileiros, na praia de Ipanema, meu povo, local mais, aí ó, as imagens dos caras correndo, local mais, com mais polícia que tem, que é a Zona Sul, Leblon e Ipanema. Agora a gente vê naquelas imagens, vai ajudar a polícia a conseguir pegar os caras? Ajuda bastante, né? Ajuda. É dali, né? É daquela região ali, né, Carregosa? Mas não é uma investigação fácil, não. Até porque usaram facas, pode ser viciado em droga, né? Que a gente chama de cracudo, né? Pode ser alguma coisa assim, então, que tem uma rotatividade muito grande, né? Esse tipo de crime é péssimo pro Rio de Janeiro. É péssimo. Aí, assim, aí o pessoal, mas morre todo mundo, assim. É péssimo porque, assim, a sociedade não deixa de ser uma comparação de um organismo. Então, quando começa a dar um problema num lado, você tem resultado em vários outros. O Rio de Janeiro é uma cidade turística. O turismo move muito dinheiro no estado. Emprego e gera muito. Não, mentira. Tem cidades e países no mundo inteiro que vivem de turismo. Se parar metade dos turistas que tem em Paris, a cidade quebra. Las Vegas aí recebe mais turista que o Brasil inteiro. E a gente ainda não sabe do potencial. A gente não sabe. Quando acontece isso, a repercussão lá fora é muito ruim. Então, você diminui a quantidade de turista que você recebe na cidade. Se você diminui numa cidade que é turística como o Rio de Janeiro, o que acontece? Desemprego. Você cria desemprego. Se você cria desemprego, você aumenta a violência. E aí vira a bola de neve. Então, esse é o problema. Você não pode... Sempre uma coisa gera efeito nos outros. Né? Repercute porque a pessoa que está em casa... só para sinalizar, a pessoa que está em casa, essas regiões turísticas, tem por exemplo, bares e restaurantes. Aí você deixa de gerar emprego ali, mas deixa de gerar emprego para o cara que entrega a mercadoria para o bar e para o restaurante. Você deixa de gerar emprego. É uma cadeia, né, de acontecimentos. Não, e o Carregosa falou que você chega no final, aumenta a violência, Esses roubos de rua, a gente hoje aqui no programa, não sei se tu reparou, a gente está falando que todo crime é difícil. Mas algumas coisas a gente fala assim, fácil identificar.
Mas esses crimes são difíceis porque envolve população de rua, envolve faca, envolve, né? Entendeu? É mais complicado, entendeu? Mas se acha até por causa das imagens, né? 5-1. Ação contra a desordem urbana realizada esta manhã pelo governo do estado em Copacabana teve como alvos o estacionamento irregular e moradores em situação de rua, entre outros problemas. A Paty Hadley contou pra gente. O efetivo empregado em Copacabana foi o maior até agora. Cerca de 130 pessoas que trabalharam em 2 pontos diferentes contra a desordem urbana. Uma resolução da Secretaria Municipal de Transportes de 2013 proíbe que grandes veículos estacionem na orla. Mesmo assim, havia muitos e todos foram rebocados. Estamos aqui próximo a um caminhão que certamente é um depósito que está aqui há muito tempo. Ele está com o pneu furado, ele está sem placa, não tem ninguém aqui dentro, nós vamos levar. Os garis da Conlurb fizeram a limpeza do calçadão. A ação, que também conta com a Delegacia de Combate às Drogas e a Polícia Militar, completa 10 dias e já passou por diversos pontos da Zona Sul. Este vídeo foi feito no Jardim de Alá, na divisa entre Ipanema e Leblon. Mostra muita sujeira e a abordagem a moradores de rua. Este outro foi feito um dia depois, já com um cenário totalmente diferente. Nós temos vários instrumentos, faca, espeto de churrasquinho, instrumento pérfuro contundente, pérfuro cortante, que foram recolhidos da rua, que certamente seriam usados contra moradores, contra turistas ao longo do tempo. Em Copacabana, a Marcha pela Cidadania ganhou apoio dos moradores. Excelente, já deveria ter sido feita há mais tempo. É muita irregularidade, é muita falta de respeito. Copacabana é o cartão postal do Rio de Janeiro. Então eu acho que precisa sim. Até agora, mais de 260 moradores de rua foram encaminhados para abrigos. Hoje, a situação de uma delas causou comoção. A Maria do Carmo tem 42 anos e veio espontaneamente pedir ajuda para sair da situação de rua. Ela tem 6 filhos, está nessa situação há mais ou menos 2 anos e vive um quadro de dependência, né, Maria do Carmo? Por que você resolveu pedir ajuda? Porque eu quero, sim, ter um tratamento, né? Isso não é vida, né? É só perca. Eu poderia já estar dentro da minha casa cuidando dos meus filhos. Esse é o caminho mais saudável, esse é o caminho mais eficiente, que é o voluntário, a pessoa querer transformar a sua vida, a pessoa querer ter um novo caminho. O sonho de Maria do Carmo é se livrar do álcool e das drogas e voltar para a família que deixou no Rio Grande do Sul. Meu filho, eu vou voltar para casa recuperado, sim. Em nome de Jesus, vai ter muito orgulho. Esse é o recado que você quer deixar para os teus filhos, né? A mãe vai voltar para casa. A mãe vai voltar para casa recuperada. É isso aí, Maria do Carmo. Acredito em você. Esse é o primeiro passo, tá? O resto, o poder público tem que ajudar. Ó, vou falar de um assunto aqui. Vamos nessa aqui? Um estudo divulgado ontem pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo mostra que a taxa de mortalidade de câncer de pulmão entre as mulheres deve encerrar a tendência de elevação e fica estável a partir de 2030. Entre homens, a mortalidade continua em queda. Nos últimos 13 anos, o número de fumantes no Brasil, ainda bem, diminuiu 40%. Veja. Fumar já foi sinônimo de charme, elegância e até modernidade. Gosto, sinto muito prazer. Me tranquilizo, sabe como? Eu produzo mais. Mas, atualmente, isso mudou. O Alexandre sabe bem disso. Vive tentando deixar o cigarro. Eu parei de fumar 3 vezes. Eu parei de fumar 1 semana, parei de fumar 1 mês e parei de fumar 1 ano e meio. E nas 3 vezes eu acreditei que tinha dominado o hábito de fumar e acendi um cigarro para comemorar. E nas 3 vezes foi assim que eu voltei. O tabagismo é a principal causa de desenvolvimento de câncer de pulmão. Um vício que provoca a morte de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Mas a boa notícia é que aqui no Brasil, o número de fumantes está diminuindo. Nos últimos 13 anos, a redução foi de 40%. Isso mostra que todas as medidas que o Brasil vem adotando, ajudando o fumante a deixar de fumar, campanhas e a proibição da propaganda, aquelas fotos nas embalagens,
todo esse conjunto de medidas ajudou o Brasil a reduzir de forma bastante significativa. Apesar da redução, as mortes ainda preocupam. Um estudo do Hospital Nacional do Câncer mostra que a taxa de mortalidade entre as mulheres com câncer de pulmão tem aumentado mais que nos homens. Atualmente é de 11,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Mas com a queda de quase 60% no número de mulheres fumantes nos últimos anos, a estimativa é que essa mortalidade diminua a partir de 2030. As mulheres estão parando de fumar hoje e isso vai refletir na mortalidade futura, porque existe um período entre fumar e adoecer por câncer de pulmão, que é um período bem longo. Vitor, que fumou por mais de 20 anos e teve câncer de laringe, tem um conselho para quem ainda se rende ao vício. Não fumem, porque a sequela é dolorosa. Ou se não der sequela, certamente mata. Dá pra ele. Aqui é a farofa que eu falei. A gente vai pro intervalo? A gente já vai pro intervalo, Humberto? Eu vou falar mais alguma coisa? Hein, Humberto? Pode ir pro break? Então, ó, a gente vai pra um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta. Não fala não, cara. Não vou falar. Vou falar. Hã? Já! A sua tarde de sábado fica mais divertida com a gente. O que tá acontecendo? 1h30. Isso vai ser interessante. Eles podem não se comportar como super-heróis. Mas dão um show quando o assunto é agradar a audiência. Valeu. Henry Danger. Positividade, alegria e talento. Com um ataque de fofura da fada da TV. Fica no meu carinho da tia Pepa. Programa da Maísa. Logo após, esse jogo está de tirar o fôlego. Quem tá com cara que tem mala baixinha aí? 7. Vamos lá, Emanuele. Vem baixinho, vem baixinho. Topa ou não topa? E em seguida... Shadow 2, Shadow Brasil. Eles cantam com a alma. E a emoção fala mais alto. Programa Raul Gil. Neste sábado, aqui no SBT. Tamo de volta, tamo junto. Quem continua comendo farofa no comercial? Eu. Beijo pra quem? Dona Ivete, Gisele de Campo Grande, Marli de Lima, Kátia Carvalho, Nádia Souza, Caterine Oliveira, Família Furtado, Carolina Liberato, Denise Félix. Então, SBT Brasil, hein, pra gente? Duque de Caxias e Rio das Ostras. Um beijo pra todos. Doutor Marcelo Carregosa. Walter Cia, lá de Macaé, para Luana de Arsenal São Gonçalo e para Luciene Zaniboni aí que tá fazendo aniversário. Tá certo, então. Eu aqui, ó, vou mandar um beijo pra você.